aqui. Bom, esse é o terceiro encontro do nosso processo de CNV em sala de aula. Agora, esse é o encontro para responder a pergunta que vem naturalmente nas nossas cabeças quando a gente está discutindo a comunicação não violenta e a comunicação não violenta em sala de aula, que é como fazer isso. Esse terceiro encontro é para dizer isso, né? Eu entendi o que é a CNV, o que a CNV propõe, eu entendi como incorporar, eu entendi o que é incorporar a CNV na sala de aula, agora eu estou aqui com uma escola, como é que eu planejo algo para atuar nessa escola? Então, o como fazer, a gente vai falar muito sobre isso nesse encontro aqui, o terceiro encontro. Então, antes eu vou fazer, como a gente fez algumas práticas para começar, agora eu vou fazer só uma prática respiratória breve, só para a gente dar uma alinhada, que a gente acabou de vir do almoço. Então, só convidar vocês brevemente a fecharem os olhos, colocarem a sua espinha ereta, se for possível, descolada do encosto, mas se não for, se ficar desconfortável, você volta. Coloca os pés repousados no chão e as mãos em forma de concha sobre a coxa ou repousadas uma sobre a outra. E vai fechando seus olhos e trazendo a sua consciência para o momento presente. Se houver algum pensamento presente te cobrando por uma tarefa ou outra, te cobrando te relembrando algum diálogo, deixa esse pensamento um pouco de lado e tenta somente obedecer aos comandos da minha voz. E olhando para dentro de você, você sintoniza nessa calma, nessa tranquilidade que você tem dentro de você. Uma espécie de uma harmonia e um silêncio interno que você guarda dentro de si. Olha para dentro de si como se você visse aí uma fogueira acesa e você contemplasse essa fogueira acesa dentro de você. A madeira queimando, estalando, você vendo as faíscas subirem no céu, e você contempla a dança desse fogo na fogueira e se acalma, somente fazendo essa única coisa, que é de contemplar essa fogueira. A gente vai fazer respirações em forma de triângulo, onde a inspiração tem 4 tempos, você vai prender o ar em 4 tempos e soltar o ar em 4 tempos. Esse triângulo constante, usando a sua respiração como uma alavanca para que você se sintonize no aqui, agora. Então a gente vai fazer juntos. Inicialmente eu vou contar. Então inspira o ar, 2, 3, 4. Prende o ar, 2, 3, 4. Solta o ar, 2, 3, 4. Inspira, 2, 3, 4. Prende o ar, 2, 3, 4. Solta o ar, 2, 3, 4. Inspira, 2, 3, 4. Prende, 2, 3, 4. Solta, 2, 3, 4. Inspira, 2, 3, 4. Prende, 2, 3, 4. Solta, 2, 3, 4. Conta sozinho agora. Inspira. Prende. Solta. Inspira. Prende. Solta. Inspira. Prende. Solta. Inspira.
Prende, solta. Agora, pouco a pouco, você vai retornando, se movimentando quando sentir de se movimentar e abrindo lentamente os olhos, cada um ao seu tempo, sem pressa. Só para dar uma acalmada, meu corpo sempre aquece. Meu corpo sempre aquece nessas práticas. A gente vai agora responder como fazer. Eu prometi a vocês, a Dani chegou também, eu prometi a vocês que a gente ia ter mais momentos de troca, que é importante a gente se conhecer também, virar amigo entre nós. Então, daqui a pouco, eu vou colocar vocês em sala novamente, mas antes eu queria falar de alguns assuntos que eu acho, queria muito já trocar desde já. Um deles é a gente dizer por que que é tão importante, né? Quem leu lá a chamada para esse curso, viu que o texto estava bem persuasivo de dizer por que que a CNV está tão importante nesse momento. A gente está vivendo um momento de mais sério, né? O ambiente escolar está muito carregado de violência física, violência subjetiva, de muitas dificuldades. O bullying que sempre aconteceu, burnout entre professores, né, que é esse problema emocional que tá cada vez mais sendo diagnosticado atualmente, né, que é um esgotamento por excesso de trabalho, né, o excesso de rotulação, depressão, ansiedade, em estados muito avançados e ideação suicida também. Muito relato. Toda semana eu estou ouvindo novos relatos de pessoas que tentaram se cortar ou que apresentaram discursos, falas nesse sentido de ideação suicida. Então, a questão é, é muito séria que a gente está vivenciando. Ela já era problemática antes da pandemia, mas a pandemia deu uma gravada. A gente está vivendo uma espécie de um colapso socioemocional, que eu tenho usado, não está aí, né, no texto, mas eu tenho usado essa expressão. E aí a gente precisa, de fato, atuar com a comunicação não violenta e com qualquer outra iniciativa que traga ao ambiente escolar um nível de escuta, de acolhimento e os processos mais cuidados. A gente também precisa entender que esse trabalho ele não é acessório, ou seja, não é uma coisinha a mais, um projetinho fofo e bonitinho que está ali no canto da escola, ele é algo que pertence ao próprio processo da escola, né? A escola, até no seu propósito de transmitir conhecimento, fica comprometido numa escola onde está todo mundo emocionalmente adoecido. Então, a gente precisa cuidar dessas pequenas doenças emocionais que estão não só entre os estudantes, mas também entre os educadores. E cuidar disso não é perder tempo, não é esse tempo precisa entrar dentro da grade, nem que diminua o tempo de outras coisas, mas é uma coisa que o próprio propósito da escola, o bem-estar desses indivíduos e como é que eles vão aprender as coisas que estão sendo ensinadas e também como é que eles vão aprender os valores humanos, né, que também é papel da escola promover cidadania, promover direitos humanos, promover bons valores, tudo isso fica comprometido se não há cuidado com a humanidade das pessoas. Então, a CNV e todo o projeto de não violência, para além da comunicação não violenta, mas todo o projeto de acolhimento, todo o projeto de cultura de paz na escola, nesse momento se torna urgente. E isso precisa ser abordado de forma técnica. Então, estou dizendo isso porque, por exemplo, vocês estão aqui fazendo um curso, vocês estão anotando aí os livros que eu estou indicando e que outras pessoas aqui estão indicando. Vocês estão procurando atuar de forma técnica. Isso não é os projetos para se cuidar do colapso socioemocional que está colocado hoje no Brasil, ele não pode ser um projeto intuitivo,
que a pessoa tira da cabeça dela o que ela acha que vai dar certo, né? Já tem um histórico de debate sobre isso na academia, já tem ações no mundo todo. Você vê que hoje a gente mostrou um filmezinho da Dinamarca, a Cris mencionou projetos lá da Argentina, tem no mundo todo experiências de círculo, né, de paz, experiências de como usar jogos, de como usar a CNV de forma direta na prática escolar, de como construir uma roda de conversa. Então, tudo isso, existe uma técnica registrada em pesquisas, em livros, e a gente precisa incorporar isso nas escolas de forma técnica, né? De forma que não seja somente um achismo, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho feito questão de trazer, assim, dar importância para esse trabalho, dar importância para o profissional que está fazendo esse trabalho, que está liderando um trabalho assim, para o professor e para a professora que estão cuidando de melhorar como educadores, fazendo uma formação, e dar importância para isso. Isso não é algo acessório, lateral, isso é central hoje na escola, principalmente porque o quadro se agravou. Uma outra coisa que a gente precisa sempre falar é que esse corpo docente está aí no finalzinho, ele está esgotado, ele está desestimulado. Então, muitas vezes, esse professor, essa professora entraram na profissão porque sonhavam com um mundo melhor, eram idealistas, queriam transformar o mundo através da educação, e às vezes ele entra numa sala de aula e passa uma aula inteira pedindo para a turma ficar em silêncio, e a turma toda hora gritando, e às vezes isso vai esgotando a pessoa desestimulada, sem saber se ela está ensinando alguma coisa mesmo, se estão aprendendo. E essa pessoa que era profundamente idealista e sonhadora, ela está ali num cotidiano bastante violento para ela mesma, né? Um trabalho que está a agredindo de alguma forma. Então, a gente precisa cuidar desse profissional também. Então, eu tenho dito que os trabalhos de comunicação não violenta nas escolas, se eles puderem ser pensados mais a longo prazo, ou a médio prazo, pelo menos, eles começarem a ser pensados, se possível, como um cuidado com esse profissional também, né? Esse profissional precisa ser acolhido, esse profissional está esgotado. Muitas vezes ele está sendo verbalmente violento porque ele está numa roda de violência, né? Ele está ali imerso nessa roda de violência e aí ele não consegue sair disso. E às vezes ele é agressivo, e às vezes ele não é aberto para um diálogo, né? Então, esse profissional precisa ser cuidado, amparado, que as suas angústias sejam ouvidas, para depois partir para se isso for possível, né? Porque às vezes não é possível, depois partir para um trabalho direto com os estudantes, né? Então, precisa desse acolhimento e a gente entender. E às vezes a gente também não julgar um professor ou uma professora por terem tomado uma atitude muito deslocada disso que a gente entende aqui nessas nossas conversas como a ideal, porque a pessoa está ali, ela está tendo que se virar numa realidade muito assustadora. Para ela conseguir ter um salário básico, ela tem que trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. Às vezes ela nem sabe o nome conhece o aluno dela pelo nome. Às vezes ela passa um tempão corrigindo provas. Então, é uma realidade desafiadora para esse profissional. E aí a CNV, inclusive no acolhimento desse profissional de educação, é importante, porque às vezes esse profissional ele está vivendo essa violência dentro dele, ele vai levar essa violência para dentro da sala de aula quando ele estiver conduzindo uma aula, uma vivência, alguma coisa que ele esteja conduzindo. Então, a gente ia trabalhar os conflitos entre professores e professores, entre alunos e alunos, entre professores e alunos, entre professores de direção, entre alunos de direção. Os conflitos surgem em todas essas dimensões. E esses conflitos precisam ser trabalhados em todas essas dimensões. Todo dentro de uma escola que esteja muito marcada por uma carga de violência profunda, né, todas as relações precisam ser cuidadas, né? É um trabalho que ocorre de uma forma um pouco mais ampla. Outro elemento que
que interfere está aí, essa falta de habilidade na gestão das emoções. Eu falei ontem o quanto a gente tem dificuldade em gerenciar as nossas emoções, o quanto a gente não é ensinado para isso, principalmente homem, né? Lembra que eu falei? A gente não é ensinado e educado a gerir, a trabalhar nossas emoções, e aí, nesse sentido, essas emoções afloram em forma de violência, muitas vezes. Então, ensinar para essa habilidade, e a gente vai falar como daqui a pouco, é essencial. Uma falta de entendimento das raízes da violência. Então, a gente precisa entender o que gera a violência. A violência, ela é gerida, eu já falei aqui, às vezes ela é uma reverberação de uma violência anterior, eu já falei isso várias vezes. Outra coisa que acontece a outra causa frequente de violência é a desigualdade social, né? A gente, justamente porque uma violência anterior gera uma violência posterior, então questões sociais que causam violência, né? Tem questões psicológicas, né? Às vezes a pessoa, ela é, assim, usando um pouco Lacan, às vezes a pessoa é violenta contra a comunidade LGBT, porque ela mesma carrega dentro dela um desejo que ela não quer reconhecer que carrega. Então, isso, Lacan fala um pouco sobre isso, né? Então, é uma causa psicológica que torna essa pessoa violenta. Ela está sendo violenta contra uma comunidade porque ela mesma carrega esse desejo, mas não quer reconhecer que o carrega. Ela mesma poderia pertencer a essa comunidade. Estou dando um exemplo da comunidade LGBT, mas isso vale para o debate sobre racismo, machismo, tudo isso. Então, tem as causas psicológicas da violência também, que é esse caso, né? E tem causas que são sociológicas, que além da desigualdade, tem a questão do âmbito familiar, né? Famílias muito desestruturadas, às vezes nem são famílias que são socialmente problemáticas, assim, que sejam pobres, mas às vezes famílias que são muito problemáticas, e aí o pai bate na mãe, e enfim, esse é o exemplo que eu acabo dando sempre, mas tem outras coisas também, um irmão que seja autoritário, isso leva um caos dentro da família e essa violência que está fora dos portões da escola é levada para dentro. A gente também está percebendo no campo do pós-pandemia, né? Não que a gente já tenha acabado a pandemia, mas ela deu uma diminuída, o isolamento, né? A gente está percebendo o rendimento cognitivo também cair, porque a pandemia, de alguma forma, ampliou as desigualdades do país, no sentido de que muitas crianças, adolescentes, não tinham ali um celular para ficar assistindo aula online, não tinham uma internet Wi-Fi em casa, então ficaram fingindo que estavam estudando na prática, porque não tinham como estudar durante um período longo da pandemia. Então, a gente ainda está vivendo sem falar no caos emocional que todos estão vivendo, inclusive nós aqui, né? Todo mundo que vivenciou a pandemia vivenciou um certo caos emocional, mesmo que tenha sido brando, mas vivenciou, e aí isso diminui o rendimento cognitivo. Os alunos, como rendem menos, ficam mais envergonhados, ficam mais, às vezes, tímidos, se escondem mais, os professores ficam mais frustrados porque ensinam menos, então isso também é algo que está sendo revelado agora. E isso precisa ser trazido. Ah, mas o que isso tem a ver com o debate sobre comunicação não violenta? Porque se a gente fizer um círculo, a gente precisa dialogar sobre isso no círculo, na roda de conversa. A gente está percebendo que aqui, estou simulando aqui um círculo, né? A gente está percebendo que o rendimento cognitivo diminuiu, e a gente sabe que está todo mundo enfrentando questões emocionais muito sérias. Vamos falar sobre isso. Vamos usar esse espaço aqui no ambiente de confidencialidade, de voluntariedade, a gente falar o que cada um está sentindo, para colocar para fora esse sentimento. Isso precisa ser feito círculos de paz ou simples rodas de conversa para jogar para fora esse drama emocional que nós, como país e como humanidade, vivenciamos.
Esse último ponto eu já falei. Então, nesse sentido, trazer, esse é o quadro. Por que que a CNV é tão urgente? Por que que um projeto para se atuar nas escolas é tão urgente e a gente precisaria disseminar? Agora eu dizer que agora vem a parte boa, dizer que é possível fazer diferente e como é que começar a falar como é que faz diferente, né? Então, essa foto mesmo aí é no Rio. É possível fazer diferente. Como é que a gente faz? Então, o que que pode ser feito? Já começa a responder algo que veio na cabeça, acho que de todo mundo aqui, enquanto eu ia falando nas aulas anteriores, né? Como é que pode ser feito esse trabalho? Então, eu coloco aqui 3 formas. Lembra que a Ana Maria quer falar antes de eu começar? Quer falar? Não estou te ouvindo. Deixa eu... tem que abrir o seu celular. Aí, melhorou? Agora eu estou te ouvindo. Tá. Desculpa ter interrompido mais uma vez, né? Tem problema. Mas A gente está aqui eu para teria tentar mesmo. até, dentro dessa fala tua, eu teria, inclusive, talvez você já conheça um livro que eu estou terminando de ler, que é fabuloso, que fala sobre justamente, aborda o tema justamente violência, né? Que é sobre a geração do quarto. Não sei se vocês conhecem a geração do quarto. É Não um livro. conheço. Pega 2 segundos, não me deixe ir embora. Vou pegar aqui um livro. A geração do quarto. Não conhecia, não. Anota, porque faz uma diferença também assim, interessantíssima. E a chamada do livro, que é fantástica, eu não vou falar sobre o livro porque não é o momento. Quando as crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Nossa, é de doer. Te digo que é de doer, porque a fragilidade que essa criança ficou após pandemia. Esse livro foi lançado este ano e traz toda uma carga emocional negativa que a criança está tendo neste momento, todo essa agressividade, essa sobre si mesmo, as crianças se cortando, as crianças presas ao celular, só se comunicando por celular, e às vezes acertando e combinando data e horário para se suicidarem. São relatos, é um livro que traz uma pesquisa de mais de 3.000 alunos, feito em 5 estados do Brasil, e é realmente um livro a ser lido por nós professores. Eu acredito, e por você, Leandro, que é tão excelente, você expõe o tema, não? E trabalha com o tema, violência e tudo mais, essa violência silenciosa, essa doença silenciosa, essa prisão em que a gente ficou durante 2 anos e pouco, né? Recluídos muitas vezes em espaços tão limitados, em donde a criança tinha que ficar isolada em um quarto para que o pai pudesse trabalhar ou a mãe pudesse trabalhar e tudo isso. E às vezes eles tendo o celular só se comunicavam pelo celular e assim todo mundo estressado, todo mundo tentando passar para o dia seguinte, não é, com vivo, né? E mais, bom, não quero mais te interromper, só queria te dizer, fabuloso o livro, a minha avaliação. Obrigada pelo espaço. Obrigado, Ana. Fiquei curioso em relação a esse livro e eu gosto disso que você chama de violência silenciosa, porque às vezes é delicado isso aí. Eu queria o silêncio, o Marshall fala que o silêncio é também uma forma de comunicação, né? Tem inclusive metade de um capítulo do livro principal que ele fala bastante sobre o silêncio. Ainda vou Mas comprar esse livro, vou comprar esse livro, não conheço.
É, e essa questão do silêncio, que às vezes quando um jovem ou uma criança está muito em silêncio, se a gente ficar tentando forçar ele para fora do silêncio, é meio que opressivo. Mas, ao mesmo tempo, o silêncio revela ali um Muitas coisas, sofrimento, muitas vezes, né? muitas. E um sofrimento que está colocado. Então, a gente precisa estar atento a isso e tentar, que às vezes a ideação suicida, inclusive, está ali dentro desse jovem e a gente não está é um sinal, a gente precisa ficar atento a esse sinal. Tem, inclusive, um filme que fala sobre essa questão da masculinidade, que chama O Silêncio dos Homens, é fabuloso, está no YouTube também. É uma horinha de filme só, e fala dessa questão do homem, como ele sofre com seu próprio machismo, né? Chama o Silêncio dos Homens, né? Os homens estão sofrendo em silêncio. É isso. A Luiane quer falar também? Então, diga lá. É só rapidinho que a questão do silêncio, ela também traz muito da dimensão do racismo, né, dentro da sala de aula. Porque eu já li alguns livros da Nilma Gomes que ela fala sobre isso e na minha pesquisa de mestrado também. Algumas das entrevistadas, elas trouxeram que ficavam muito em silêncio por conta da dimensão do racismo dentro da sala de aula. Uma delas até usou o termo enmismada, tipo, de ficar dentro de si mesma, né? Uhum. Então, é algo que é importante a gente observar e eu senti de trazer. Perfeito, muito bom. Eu vou agora ali trocar com vocês o que que a gente pode, como é que a gente pode atuar. Isso aqui está num perfil assim bem esquemático mesmo, de que para responder a pergunta que sempre fazem. Peraí, mas isso aí está subjetivo. Como é que a gente atua na prática? Eu atuo na escola lá. Como é que eu levo para ele lá? Então eu coloco assim três formas de que a gente pode atuar aí. E depois a gente vai falar mais sobre como começar a fazer. É, eu sou chamado muitas vezes para coisas isoladas em relação a isso. Nem sempre é para esse projeto como um todo. Às vezes é para um tópico desse só. Mas isso aí são coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa é incorporar a CNV no cotidiano. Aí a gente já falou isso de manhã. Eu não preciso ficar repetindo aqui como é que eu incorporo a CNV nas práticas do cotidiano, que é você ter aulas que possam ter check-in ou check-out, ou como é que você está se sentindo, essas coisas, um relacionamento com estudantes e educador, entre estudantes e educadores, que sejam treinados em CNV, então eles vão se relacionar com o estudante utilizando a CNV a partir da coisa que acontece naturalmente. Então, esse caso é muito o que a Luiane contou no comecinho do nosso encontro aqui, do menino que chegou, o lugar que ele sempre senta estava ocupado, aí ele não queria sentar em outro lugar, aí o educador vai dialogar com esse estudante utilizando o que ele conhece da CNV. Ele não precisa dizer para o estudante, eu estou aqui usando a comunicação não violenta, mas ele vai utilizar nas coisas que acontecem inesperadas, que você não está planejando e acontece aquilo, você utilizar a CNV no seu comportamento. Então, essa é uma outra forma de incorporar a CNV no cotidiano, nas coisas que estão acontecendo no dia a dia. Eu só responder uma pergunta que às vezes surge em relação a esse ponto, que é o seguinte: mas o educador foi treinado em CNV, mas o estudante não foi. De fato, se a CNV ela funcionasse só quando todo mundo é treinado em CNV, quando todo mundo estuda e faz um curso e sei lá, e lê e faz, enfim, conhece a CNV, então ela não valeria de nada, né? Ela precisa funcionar com pessoas que realmente nem estudaram. Então, o que acontece é o seguinte: muitas vezes, quando você muda a sua forma de reagir, a pessoa com quem você está se relacionando, o seu interlocutor, ele entende aquilo, ele percebe a mudança e entende aquilo como um convite para que ele também repense a sua postura, né? Então, você mudando a sua forma, né? Uma mãe que chega em casa e encontra o quarto bagunçado, ela chega e fala: já te falei mais de 1000 vezes para arrumar esse quarto. Se um dia ela chega e fala assim: como é que você está se sentindo?
a gente tem um acordo de você arrumar o quarto, você não arrumou. Queria saber como é que você está se sentindo, se tem alguma necessidade sua. Estou aqui estereotipando a coisa de sentimento e necessidade, né? Como é que você está se sentindo? Tem alguma necessidade sua e tal? E vai dialogando com esse filho. Ela mudou o que ela faz todo dia. O filho percebe essa mudança e entende como um convite para que ele também se reveja, né? Então, se você sempre interage com a turma dizendo fica quieto e tal, e um dia você interage de uma outra forma, parando um tempo para dialogar, nossa, tá uma bagunça aqui, vamos então ver se vocês estão achando a aula muito entediante, como é que é isso e tal, o que a gente pode fazer aqui na aula para que ela seja menos entediante. Tá, sei lá, tô usando um exemplo do jeito que vai vindo na minha cabeça, mas você muda a sua postura. Na medida que você muda a sua postura, os estudantes percebem, esse cara, ele mudou a postura totalmente diferente do professor de antes, ou totalmente diferente de como esse mesmo professor fez ontem, ou fez anteontem. Então, ele entende aquilo também como um convite, uma abertura para uma construção nova, uma construção de algo novo. Ele não vai ter os recursos e habilidades de tentar olhar para os seus sentimentos, entender qual a necessidade não atendida, porque ele não estudou isso, mas ele vai entender pelo menos como um convite para que ele se reposicione e se comporte de uma outra forma. Tá? Então, essa é a segunda forma dentro desse ponto 1. E uma terceira coisa é a que eu já falei aqui, que a escola precisa ter um mecanismo claro do que ela faz para o conflito. Ou ela entende de mediação escolar, ou ela faz círculos de paz, círculos de construção de paz, para lidar com os conflitos que aparecem na escola, ou então ela treina os seus professores, ela oferece uma aula que seja, uma formação curta, de serem mediadores dos conflitos que surgirem. Então, a escola ter claro, pelo menos, né? O que eu vou fazer quando surgir tal coisa? O que vocês, professores, fazem? Isso precisa ser incorporado. As escolas precisam saber. Conflitos surgem, são inevitáveis, sempre surgiram. Se um dia a humanidade for feita só de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tudo mais, mesmo assim vai existir conflito, porque a Madre Teresa e a Irmã Dulce são pessoas diferentes e elas vão ter conflitos entre elas, mesmo elas sendo pessoas muito generosas, mas vai ter conflito. Então, conflito sempre surge, sempre vai ter. Então, o que a gente faz quando ele surgir? A gente não está esperando por eles. Você não está esperando entrar na sala e ter um aluno seu de pé porque ocuparam um lugar que ele sempre senta. Você não está esperando por isso, você não planejou isso. Então, quando isso acontecer, o que eu vou fazer? A escola precisa ter claro, né? Anteriormente. Acho Eu vou que fazer isso, tal. Diga, Leandro, eu Carla. acho que isso é tão importante, assim, essa clareza da gestão da escola e existir alguns acordos entre todos os professores, porque se cada professor, por exemplo, num sexto ano, você tem 10 professores, cada professor der uma solução diferente para o conflito, as crianças ficam confusas, porque elas estão aprendendo a lidar com o conflito, né? Então, assim, tem um que diz assim, se vira, tem outro que manda todo mundo calar a boca, tem outro que... Assim, elas mesmas não vão aprender a lidar com o conflito, né? Não tem um modelo, né? Então, esse consenso, algum consenso, algum combinado entre a gestão para que cada professor não conduza de uma forma diferente é fundamental, né? Isso, Acho isso maravilhoso, isso. sim, fundamental. Porque o que está acontecendo hoje é isso, assim, tipo, os professores estão agindo quase que de forma diferente, no sentido de que aqueles que se preocuparam em gastar um sábado deles para fazer, por exemplo, esse nosso percurso aqui, esses vão agir diferente, mas o outro que trabalha junto com eles já não vai, entendeu? Não é algo que surgiu da própria escola como instituição. Não, gente, vamos E fazer. as crianças não aprendem, né? Porque elas veem várias coisas diferentes, elas não conseguem a lidar com sentimentos, a fazer esses contatos todos. Você quer falar, Ana Maria? Sí, que las crianças no aprenden porque no saben a quién atender, cuál es la mejor línea, porque no estamos trabajando en sala de aula con un perfil de una sociedad, o sea, a diversidad en proceso de aprendizado, en proceso de
de dificultades, en todo, en tiempo, en necesidades de tiempo y más, en la forma como a gente, por más que se trate y se dé una aula a todos los alumnos en un momento, você sabe que você, de alguna forma, você tem que chegar a cada um deles dentro do possível, já que a gente faz um diagnóstico antes do aluno, já o conhece, para saber se realmente ele está conseguindo entender. Mas se você não tem esse cuidado e você continua dando sua aula e você só se preocupa por aquele que está aprobando todo o que você diz ou assimilando o que você diz, você não está dando aula, você não está trabalhando. Você está apenas jogando para aquele que quer te ouvir e o resto que se dane. Sim. É isso que a gente não pode ter essa postura, porque eu acredito que a primeira coisa quando a gente escolhe a nossa profissão, já sabe que vai ser um desafio todos os dias e a cada dia, mas tem que amar o que faz. E se Sim. você ama o que faz, você se preocupa, porque o que você faz é para você dividir, partilhar, não é ensinar, a gente não ensina nada, para partilhar com pessoas. E as pessoas, os seres humanos, somos complexos. Os seres humanos somos difíceis, tá? Sim. Então, o que acontece? Nós não podemos idealizar uma turma que todo mundo aprende que é a melhor turma. Não, sempre vai ter mais de um que vai estar atrás, está ainda engatinhando da primeira aula. E nós já vamos na terceira ou na quarta. Então, aí está a sensibilidade que nós temos que ter e que nós temos que mostrar também para os colegas e que temos que mostrar para a direção, para que a direção também dê um espaço para que isso seja debatido em sala de professores, com os professores e com todos os pais mais tarde, porque os pais também têm que ter responsabilidade nessa linha. Os pais também. Os pais não podem depositar somente os filhos na escola, por mais excelente que tenha a qualificação da escola. As crianças não são as escolas não são depósitos, mas terminaram sendo muitas vezes. Então, nós somos babás. Você terminou? Sim, desculpa. Percebi isso. Essa questão do envolvimento dos pais também é bem interessante. Se a gente puder conformar a comunidade escolar realmente como uma comunidade, que aí tem participação, vista como uma comunidade, ela tem participação de todo mundo, de pais responsáveis, avós, professores, estudantes, como de fato uma comunidade, como se estivesse todo mundo vivendo no mesmo bairro, e muitas vezes está mesmo vivendo no mesmo bairro. Isso muda totalmente a esfera da administração dos conflitos e da promoção de cultura de paz. Se conseguir resgatar isso, muitas vezes uma forma de resgatar isso, eu não falo disso nesse curso, porque esse curso é de CNV em sala de aula e não de educação para a paz. Mas muitas vezes a forma de se resgatar isso na perspectiva de educação para a paz é através de estruturas econômicas. Você muitas vezes utilizar o espaço escolar para oferecer ali para os pais, sei lá, venderem alguma coisa artesanal que eles façam dentro da sala de dentro, fazer uma feirinha de trocas, ou mesmo uma feirinha de venda do que os pais produzem. E às vezes tem pais que são barbeiros, tem cabeleireiros, tem pais que são mecânicos, utilizar isso como um movimento de trocas econômicas, isso promove um envolvimento dos pais com a comunidade escolar, que faz com que eles se envolvam, inclusive, na gestão dos conflitos, né? Não coloco isso aqui porque não é de educação para a paz que a gente está falando, é de comunicação não violenta, mas não deixa de ter uma conexão. Aí, você ia falar, Carla? Eu ia falar que achei fabulosa essa ideia também, como Ana. Tem escolas fazendo isso, especialmente o estado de São Paulo, tem essa experiência muito comum lá, o próprio Âncora, que eu já mencionei, o CIEJA, tem algumas escolas lá em São Paulo que fazem bastante isso, e até isso já era uma coisa que o Mahatma Gandhi fazia lá atrás, ele que era
pouca gente sabe, mas ele passou a última década da vida dele investindo em educação, criou um movimento educacional chamado Naitalim, e já fazia isso lá naquela época, anos 40. Mas aqui, indo aqui para o ponto 2, há uma outra forma de atuar, mudar a dinâmica da escola. Aí isso significa aqui já, obviamente que isso demanda um diálogo com a direção, com as pessoas que estruturam a tomada de decisões, responsáveis pela tomada de decisões nessa instituição, porque você vai entrar dentro da grade curricular, mas você precisa mudar, se puder, né, se houver abertura para isso por parte da direção e do corpo docente. Você mudar a dinâmica da escola, tentar entrar dentro da grade curricular, inclusive para além dos projetos que são colocados no período de contraturno. Porque, às vezes, o tempo que dão para a gente atuar com CNV é só o período de contraturno. Aí, se dão só esse tempo para a gente, tudo bem, a gente atua só nesse tempo. Mas, se a gente puder entrar dentro do período que não é de contraturno, que é de turno, o horário oficial, que está todo mundo lá, é interessante. E aí você vai atuar como? Aí tem 5 pontos aí, formas de atuar. Você pode realizar círculos com frequência. Esses círculos podem ser círculos para se gerenciar conflitos, ou podem ser círculos como lá na Dinamarca, que tem 1 hora de empatia por semana, 1 horinha só, né? Não custa nada 1 horinha de empatia por semana. Então pode ser círculo nesse sentido. Ou pode ser um círculo só no círculo de diálogo, que é chamado, que é a popular roda de conversa. Pode ser uma roda de conversa sobre um tema. Vamos falar sobre machismo, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre violência policial hoje. Essa semana eu fiz isso numa comunidade, não era escola, era uma ONG, uma comunidade lá em Manguinhos. Vamos falar sobre racismo agora, vamos falar sobre violência policial. Aí todo mundo coloca para fora suas angústias. E aí, na hora que um fala, por que é importante essas rodas de conversa sobre violência policial? O que isso tem a ver com os conflitos da escola? Não tem nada a ver. Tem a ver, sabe por quê? Porque na hora que um fala, o outro se conecta. Essa é a riqueza do círculo. Na hora que, se você faz um círculo, vamos supor que não seja violência policial, é um círculo onde a minha primeira pergunta é: vocês vão me contar uma história envolvendo a sua avó. Se for isso, nossa, mas isso não tem nada a ver com a escola. Na hora que um fala, o outro começa a chorar, porque lembra da própria avó. Nossa, eu adorava quando eu chegava na casa da minha avó e tinha uma macarronada para eu comer, e aí o outro chora, porque lembra também da macarronada. E há uma conexão empática entre eles. Então, essas coisas são importantes, assim. Não é à toa de que o Círculo de Construção de Paz precisa, primeiro, o ideal, né, é que primeiro você construa essa empatia através de uma pergunta assim: me conta uma história da sua infância. Nossa, o que isso tem a ver com a escola? Tem a ver. Um conta a história de uma infância, de quando ele roubava manga no quintal do vizinho, o outro lembra também de quando roubava, sei lá, banana no quintal do vizinho. E aí vai se conectando emocionalmente as pessoas, elas vão se sentindo pertencentes a uma comunidade. E ao se pertencer a uma comunidade, o nível de respeito e de cumplicidade aumenta. Sai dessa sociedade, essa sociedade do individualismo, do cada um por si, né? As pessoas se conectam pelo afeto. Então, é importante. Então, realizar círculo com frequência, nesse ponto A, pode ser, não estou falando só de círculo de construção de paz no sentido de conflito. Se tiver conflito e tiver espaço para fazer um círculo, maravilhoso, lindo, excepcional. Mas, às vezes, um círculo simples de roda de conversa já está bom, né? Conexão amorosa entre as pessoas. Vocês vão me contar aqui uma história da sua infância. Vocês vão me contar uma história da sua avó, né? Essas coisas assim são importantes. Qual a sua melhor lembrança dessa escola? Eu já fiz isso várias vezes em várias escolas. Qual a sua melhor história que aconteceu aqui? A pessoa fica contando, lembra quando aconteceu tal coisa, tal e tal dia, e todo mundo lembra daquela história. E você revive aquilo que você viveu, que foi tão bom, você revive. Né? Esse tipo de pergunta vale também para círculos entre professores. Às vezes estão angustiados nessa rotina opressora e tal, você começa com essa pergunta: qual a sua melhor lembrança vivenciada nessa escola? E aí a pessoa vai falar.
Então, realizar círculo com frequência, ter tempo para isso. E ter tempo para isso significa também tirar tempo de outras coisas. Porque se o professor tiver que acrescentar 1 hora a mais no seu cotidiano, já é uma opressão a ele. Então, tem que tirar tempo de outras coisas. Dá 1 aula menos de português essa semana, e na semana que vem 1 aula menos de matemática, e na outra semana 1 aula menos de história. Tem que tirar tempo, tem que... Ah, mas é tão importante português, matemática, história, é importantíssimo, concordo. Mas as pessoas não vão aprender se elas estiverem doentes emocionalmente. Então, não adianta ficar dando 1 milhão de aulas se as pessoas não tiver o professor fingindo que está estudando e o aluno fingindo que está aprendendo. Não adianta. A lógica de quanto mais aulas, mais aprendizado, não é assim, né? Então, às vezes vale a pena você dedicar um tempinho para a conexão afetiva e para o cuidado emocional, nem que tenha que tirar tempo das outras estruturas, né? Das outras, tira pouco tempo, né? O que custa lá a experiência da Dinamarca? O que custa 1 hora por semana? O que é? A pessoa fica 40 horas ali na escola. O que é quer dizer, meio turno deve dar 20, 22 horas por semana na escola. Dessas 22 horas, 1 horinha só dedicada à empatia, o que custa isso? Letra B, rever a maneira como acontecem reuniões entre professores. Essa reunião precisa acontecer de forma mais, com uma metodologia mais não violenta. Se puderem estudar, não precisa ser círculo com bastão de fala, às vezes alguns professores vão achar isso uma tremenda babaquice. Nossa, agora na nossa reunião tem bastão de fala. Então não precisa ser isso, mas que seja um convite inicial para escuta afetiva, né? Que seja uma metodologia onde se respeite todas as falas, que tem espaço para todo mundo falar. Então, quando um fala, o outro realmente escuta e não fica só pensando no que vai falar depois. Ou seja, rever essa reunião a partir da CNV. Você a pessoa que vai facilitar a reunião entre os professores, reunião de tomada de decisão, ela versada em CNV vai propor e fazer uma fala inicial onde propõe esses elementos. Fala em primeira pessoa, não acusa ninguém de nada, fala na primeira pessoa, se conecta com seus sentimentos. Quando tiver uma outra pessoa falando, você escuta de forma amorosa, sem julgamento, você fala tudo isso. Então, as reuniões entre professores facilitadas por alguém que frequentou a CNV, que tem noções de CNV. Outra coisa é treinar, fazer um processo de treinamento, nem que seja 2 aulas para os professores em comunicação não violenta. Eu estou usando muito aqui a palavra treinar, nem sei se essa palavra é a melhor, né? Talvez não seja treinar, não sei se é, mas oferecer ali uma formação, algo como isso aqui que a gente está fazendo, um encontro de troca de informações, de troca de opiniões, de troca de experiências. Oferecer isso para os professores. E, obviamente, que você não vai acrescentar mais uma obrigação para esses professores. Então, você tem que tirar um pouco de alguma outra coisa que ele tem que fazer. Assim. Você está... senão ele vai falar assim, caramba, além de eu não ter tempo para nada, eu ainda vou ter que agora fazer mais um curso. Né? Então, para ele não cair nesse clima de resistência, tirar um tempo de uma outra coisa. Não custa nada, né? É só uma vez. Você só vai treinar ou oferecer para ele um curso. Não sei se eu gosto da palavra treinar. Oferecer para ele um curso só uma vez e pronto, ele já vai estar entendendo. Então, não custa nada. Fazer aulas em círculo, eu acho isso importante. Tem pessoas que preferem aquele formato de quatro mesas, né? Também acho bom. Eu gosto mais do círculo, estou mais acostumado no círculo. Então, se você puder colocar a turma em círculo, o círculo é a figura geométrica onde não tem hierarquia, ninguém está acima de ninguém, está todo mundo ali. É mais difícil uma conversa paralela, porque está todo mundo olhando no olho de todo mundo. Então, não tem aquela pessoa que está escondida no fundo da sala, porque não existe fundo da sala. Está todo mundo em círculo. Se uma pessoa conversa, todo mundo vê. Então, as pessoas ficam mais atentas, ficam mais presentes. Todo mundo está olhando no olho de todo mundo. Então, o círculo, as aulas em círculo, elas são mais saborosas. Se puder formar
nessa forma, mas, enfim, isso está muito no campo assim, eu prefiro aula em círculo, mas as experiências de quem está desconstruindo a educação hoje no Brasil e no mundo, muita gente está preferindo aqueles grupos de 4 cadeiras juntas, ou outras formatações. Já se produziu um razoável consenso de que as fileiras são a forma mais conservadora e mais da mentalidade fabril, né? De como se os estudantes estivessem passando por um processo produtivo de uma fábrica. Então, não é uma forma, um formato muito interessante, as fileiras. Quem está lá no fundo da sala está quase desconectado de tudo, quase ausente do que está sendo ensinado. Além do que cria um claro espaço de poder, que é o do professor na frente da sala, num espaço mais elevado. Então, ele sente nesse espaço de poder claramente projetado. E, como a gente tem falado aqui desde o início, a autoridade precisa ser uma autoridade não autoritária. Quanto menos essa relação de poder estiver colocada, melhor. No círculo, a relação de poder não está colocada. O professor está sentado na cadeira, no círculo, igual a todos os outros seres humanos que estão ali. Então, diminui essa questão do poder colocado, da autoridade, que é uma coisa que vem também lá do século XIX, né? Se vocês forem assistir esse filme que eu falei, A Educação Proibida, eles comentam ali que a escola é a estrutura que menos se modernizou. Todas as instituições foram mudando ao longo dos séculos. A polícia, o parlamento, o executivo, o judiciário, o Ministério Público, tudo isso foi mudando muito ao longo dos anos, está em constante transformação. A escola, que é talvez a mais nobre, a mais bela, a mais grandiosa instituição da sociedade, é a que menos se modernizou. A gente ainda está muito no modelo prussiano das fileiras, do uniforme, do professor que fica lá na frente e dá uma aula de 50 minutos, e a aula é o professor falando sozinho quase todo o tempo. Então, essa coisa conservadora do poder colocado, da coisa de que quanto mais chato, melhor. Então, isso precisa ser modernizado, né? Isso precisa ser questionado, né? Isso precisa entrar no século XXI. Tem aqui, eu nem sei quem é o autor, mas tem uma fala conhecida de que a gente está com a escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas é uma frase que deixa a gente meio, nossa, é isso mesmo, né? Então, a gente precisa modernizar. Claro que tem inúmeras escolas, e eu tenho conhecido muitas, graças a Deus, que são diferentes disso, inúmeras. Felizmente, está tendo aí uma revolução silenciosa, no sentido de que muita gente já percebeu isso e muita gente já está fazendo diferente. Então, isso eu queria pontuar também. E aí, você quer falar, né? Só dar essa última ponto aqui. Fala, desculpa. Importante os grupos de prática de CNV entre professores. Se puderem formar na escola de vocês, a gente tem aqui 20 professores, mas só 5 que gostam de comunicação não violenta. Os outros acham uma besteira. Pega esses 5 e faz um grupo de prática de CNV. E os outros vão aos poucos mudando o comportamento deles. Não tenta convencer esses outros. Inclusive, a própria CNV fala que a CNV não é uma ferramenta para modificar as pessoas e adaptá-las ao que a gente quer. Não é isso. Então, se a pessoa acha, esse papo de CNV aqui, não quero não. Então, deixa ela. Fica esses 5 professores que gostam, vamos fazer um grupo de prática entre nós. Eu posso dar um modelinho de grupo de prática para vocês, embora eu acho que cada um aqui tem capacidade de criar o seu próprio modelo. Mas eu posso dar um modelinho para vocês. E vocês vão praticando. E esses 5 professores, como vão mudar o comportamento deles, porque eles vão virar outras pessoas, eles estão praticando, os outros vão assimilando sem saber, sem perceber. Os estudantes também vão assimilando sem perceber, só observando o comportamento de quem está mudando. O Padre Antônio Vieira diz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta.
Então, é o seu exemplo, a sua mudança de comportamento, ela é convincente. Fala, o que você ia falar? Desculpa, era só, você me fez lembrar, acho que era de Gabriel o Pensador, não sei se era na música, aquele tipo de canto que ele faz, né? Com, que falava sobre a escola, não? Que ele, alguém que voltava depois de muitos anos para visitar a cidade, estava todo diferente, menos a escola, não? E é o que nós temos que tentar trazer a escola para o atual, o mundo atual, para as necessidades, tá? Para podermos assim estar presentes realmente nessa juventude, nessas crianças, né? Porque se nós vamos assim trazer essa escola rígida, tá? Totalmente normatizada en todos los aspectos, sin flexibilidad, no vamos a tener nunca una sintonía armoniosa, ¿no? Sim. Boa. E essa fala me leva enfim, não tem a ver com o que você falou, mas você traz mais uma referência, e na sua fala anterior você trouxe também uma outra referência de um livro. Eu acho que a gente pode arrumar uma forma de catalogar isso tudo que a gente está trazendo, talvez colocar tudo isso lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Os livros que todo mundo aqui sugeriu e os pensadores que todo mundo aqui trouxe, que aí, enfim, a lógica que a gente já trabalha aqui, que somos todos educadores, estamos aqui num espaço de troca. Essa troca está sendo facilitada por mim, mas todos aqui somos educadores e todos estamos trocando. Então, vamos dar um jeito da gente trocar essa experiência que todos nós temos aqui, deixar esses livros registrados lá no WhatsApp ou até criar um espaço na nuvem para depositar lá. Eu nem quis falar, Ana Maria, mas você disse, eu ainda vou comprar esse livro. Esse livro você acha no Google, o PDF dele. Eu não mando ele para vocês porque seria ilegal, mas você procurando no Google, você acha. Tá certo, Esse te livro, agradeço. Comunicação Não Violenta. Obrigada, vou tentar Aí, encontrar. a terceira forma de atuar é você dar aulas onde os temas são relativos à cultura de paz. Então, essa seria a terceira forma de atuar. Você colocar na grade um dia onde a aula não vai ser... Vamos pegar um dia só, uma aula só de geografia, e ao invés de dar aula de geografia, a gente dá uma aula sobre comunicação não violenta para os estudantes. E pronto, como a aula que a gente deu ontem. E dar essa aula para os estudantes. Claro que não vai ser como a de ontem, vai ser uma aula adaptada a essa faixa etária. Mas um dia, gente, um dia só, das muitas aulas de geografia que tem, vai ter uma a menos só. Não custa isso. Então, isso precisa de ser dialogado com os professores. O que custa um dia a gente trazer isso para os estudantes, né? Um dia desse, só dar uma dica para vocês que quiserem fazer isso. Um dia desse eu estava dando uma aula de CNV numa escola para estudantes na faixa de 14 anos. E eu estava vendo um interesse deles caindo, pouco interesse no que eu estava falando. E aí, uma hora, eu virei para eles e falei assim, gente, você sabe que vocês estão tendo essa aula aqui porque um professor de vocês, por pura generosidade, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, mas por pura generosidade me contatou, tirou dinheiro do bolso dele para me pagar para eu vir aqui. Claro que fez um valor muito menor do que o normal, mas tirou o dinheiro do bolso dele para que eu viesse aqui e apresentasse esse tema que ele acha que vai ser essencial para vocês na vida de vocês e não na escola, na vida como um todo. As pessoas por aí, e aí eu coloquei para elas assim, eu gastei um tempo da minha fala colocando para elas a importância do que elas estavam tendo. As pessoas por aí, algumas pessoas atuam em empresas, em tais espaços, ganhando uma boa... As empresas gastam o dinheiro do lucro delas para poder fazer com que seus funcionários aprendam a comunicação não violenta. Vocês estão tendo isso aqui de graça. E vocês não vão valorizar? Então, eu gastei um tempo convencendo. No momento que eu fiz isso, eu não fiz de uma forma muito agressiva, fiz de uma forma amorosa. Isso mudou a chave.
As pessoas entenderam ali, os adolescentes, o valor daquilo que eles estavam tendo, né? Porque eles estão acostumados a sentar na sala de aula e o professor começar a falar sobre um assunto. Ah, vamos falar hoje sobre a Grécia Antiga. E eles começam ali a ver a Grécia Antiga, né? E ali estava um cara falando sobre comunicação não violenta. Eles não entenderam a importância daquilo. Na medida que eu interrompi e trouxe a importância e o que eles estavam tendo por causa da beleza de um professor que quis dividir um conhecimento que valeria para a vida deles, um professor de geografia, que não tinha obrigação nenhuma de fazer o que ele fez. Tirou o dinheiro do salário suado dele, que deve ser pouco, para poder levar um profissional de CNV para a escola. Então, os caras entenderam isso e mudou a chave, mudou o comportamento deles de passarem a dar mais atenção, e era uma intervenção que precisava de muita atenção, porque tinha muita dinâmica, muito exercício. Então, tinha momentos que eu falava isso, né? Vamos fazer um exercício de escuta empática? E os caras, eu falava, mas tudo que vocês mais gostam de conversar, eu estou botando um exercício para vocês onde vocês vão conversar, o que vocês estão reclamando? E aí eles riram tal, e participaram. Então, você mostrar também a importância. Estou trazendo aqui alguns desafios que eu já vivenciei e como a gente supera esses desafios. Então, você dá essas aulas sobre um tema. Outra coisa é uma aula sobre emoções, gestão emocional, que tem a ver até com aquela formação que a Renata e a Daniela estão fazendo juntas aí, que parece bem, elas até dividiram, eu até fiquei curioso, né? A pessoa aprender a gerenciar suas emoções, a gerir suas emoções. Então, essa também você pode interromper ali. Um dia você tira um tempo só de uma aula de, sei lá, biologia para falar sobre emoções. E aí, hoje a gente vai falar sobre um outro tema, vamos falar sobre gestão emocional. É uma forma de intervir também. E a última coisa, antes da Lu falar de novo, que está inscrito, vou falar rapidinho para ela poder trazer, a gente falar sobre conflitos, né? Ensinar conflito, porque não é só... Eu falei isso quando eu estava trazendo o Ian Harris, antes da gente começar, não estava todo mundo aqui. Você não vai só gerenciar os conflitos da escola, você vai também ensinar esse cidadão a administrar os seus conflitos da vida. Então, além dessa preocupação em gerenciar os conflitos que aparecem na escola, de um aluno que brigou com outro, ou de alguém que não quer sentar, ou de outra pessoa que, sei lá, está chorando e ninguém sabe por quê. Esses conflitos que aparecem na escola, você ensinar essa pessoa como é que ela administra os conflitos da casa dela. E aí, uma aula sobre conflito, teoria dos conflitos. Essa aula precisa ser muito adaptada, porque a maioria das aulas de teoria dos conflitos são ensinadas no campo de quem estuda direito, né? Emoções é muito do campo da psicologia, né? Quem fez psicologia, os autores, você vai ver, são sempre aqueles autores da psicologia, CNV também, né? O Marshall Rosenberg era psicólogo. Conflitos está no campo do direito, então, às vezes, são aquelas aulas super... com aquela linguagem do direito, que é aquela linguagem diferenciada, e isso pode afastar um adolescente. Então, precisa ser adaptado a esse ser que acha chato uma palavra muito dessas que se usam aí no campo do direito. Então, precisa pegar a teoria dos conflitos e adaptar a esse público jovem, com jogos, dinâmicas e tal. Mas dar uma aula de conflitos também, usar um tempo para isso é essencial. Bom, vamos ouvir agora, fiquei muito tempo falando, vamos ouvir a Lu e a Ana Maria. Diga, querida. Só que você falou das emoções, e aí um exercício que é bem bacana, que eu queria compartilhar, e já entra na pira dos geógrafos, é que fazer um croquis da escola, né? Isso foi até uma ideia que eu vi de um colega que fez, e eu já repliquei e deu muito certo. Fazer um croquis da escola e construir um mapa das emoções com eles, né? Entregar para cada um croquis da escola e construir juntos quais são os sentimentos que eles gostariam que tivesse naquele mapa. Eles escolherem junto, né, cores para representar cada sentimento e eles pintarem como eles se sentem em cada espaço da escola e depois fazer uma análise, né, junto, conversar, por que eles se sentem, por exemplo, com raiva no pátio,
ou por que que eles só se sentem felizes na quadra, né, na aula de educação física. Então, é uma ferramenta que dá para gerar um diálogo bem interessante e eles expressam as emoções. Fabuloso, Muito fabuloso. bom, muito Muito, bom. muito bom. Falando. Eu queria te comentar e contar para vocês que nós, bom, a escola que me convidou a trabalhar, que começo já segunda-feira, eu já trabalhei antes da pandemia, 3 meses, até que veio o Covid, me pegou Covid a mim e a minha esposa, que faleceu de Covid. E, bom, ela trabalha com inteligência emocional, 1 hora por semana, que es como se llama dar a las crianças con esa disciplina. Y por coincidencia soy yo quien aplica esa disciplina, ¿no? Novamente. Yo ya trabajé con inteligencia emocional con ellos y ahora otra vez con inteligencia emocional. Y fueron ellos que me indicaron, ¿tá? Me indicaron justamente teu curso, ¿no? Que eu acho assim fantástico, estou achando fantástico porque realmente eles vêm a fechar de uma forma bastante grande, não é? Aquela tipo de abordagem que a gente tem que fazer, porque você vai trabalhar, vai gerenciar emoções, mas você também, ao gerenciar emoções, você está gerenciando também a violência na linguagem, e em tom de voz, na atitude, na postura, e um monte de coisas, né? Que você percebe. Então, eu achei que assim que foi um presente para mim, antes de começar a aula, estar contigo, estar com vocês todos, né? Então, é isso que eu queria só colocar para vocês. Estou aqui travado e falando sozinho. Muito bom, vamos ver, inclusive, formas aí, a gente vai discutindo pelo grupo, formas da gente continuar conectado e continuar trocando aí, mesmo sem essa já é a última aula do curso, então a gente continuar trocando e enriquecendo juntos, né? E também me solidarizar aí com que você perdeu a pessoa que você amava por Covid, então me solidarizar contigo, me abrir aí até para uma escuta, caso em algum momento você precise. E em relação ao que falou a Lu, é um exercício ótimo esse que ela mencionou, estou curioso para conhecer. Eu faço alguns também. Eu tenho 2 exercícios nesse sentido, de brincadeiras de desenhar, pintar, mas eu tive a sensação de que o que você formulou aí tem até mais a ver com o que eu estou buscando. Então, depois eu quero conhecer como é que você tem feito. O que eu tenho, eu posso até mostrar para vocês, tem aqui. Alguém mais? Ou eu sigo... Eu quero falar de mais uma coisa e depois eu vou precisar de um intervalinho de 5 minutinhos para tomar uma água e dar uma levantada, porque é cansativo para mim dar essas 3 aulas em sequência, então vou precisar de uns 5 minutinhos só para dar uma levantada. Mas antes eu queria fechar esse tema. Aliás, eu nem preciso de intervalinho, porque depois está previsto o mergulho vocês ficarem dentro das salas, então já é um momento de descanso para mim. A não ser que vocês precisem de descansar também, aí vocês falem. Isso aí eu já falei. Aí, como é que você começa a fazer? Aí eu tenho dito, já falei, eu acho que já falei aqui, que antes de você começar o trabalho, você dialogar com os profissionais de educação que estão naquela escola, supondo que você não seja daquela escola, ou mesmo sendo, né? Você dialogar com os profissionais e rever tudo que você planejou. Eu fiz um plano aqui a partir de tudo que o Leandro trocou com a gente, eu fiz um plano de como eu vou intervir na escola tal. Tá, você fez um plano, mas você vai apresentar esse plano para os profissionais e se eles mudarem um monte de coisa que você apresentou, ótimo. Esteja aberto para eles mudarem tudo, porque se eles se sentirem pertencentes ao projeto, construindo juntos, quebra a barreira que geralmente tem de, caramba, mais um cara vindo aqui na escola dizendo que tem um projeto transformador. Ai, não aguento mais esses caras alternativos,
Então, tem uma barreira, tem uma resistência, as pessoas têm uma resistência à mudança. E a maioria, inclusive a gente também tem, a maioria das pessoas tem resistência à mudança. A gente tem uma tendência a fazer como a gente sempre fez, a gente tem uma forma de se comportar segundo padrões, repetindo padrões que a gente já fazia. Então, para quebrar um pouco essa resistência dos outros profissionais, senta com eles, vamos discutir aqui, eu pensei isso, o que você acha? Ah, você acha que tem que ser diferente? Ah, então me diz o que você pensou, vou mudar aqui. Então, estar aberto a construir junto. Se os outros educadores acharem que tem que ser diferente e você conseguir contemplar, muitas vezes vão dar propostas ruins que você não vai querer. Mas você conseguir contemplar, eles vão se sentir pertencentes, vão sentir que o projeto também é feito por eles. Essa forma vale, inclusive, na nossa relação com os estudantes. Né? Você chega e propõe alguma coisa, mas o estudante vem e pede, fala e quer levar para um outro lugar, e aí você contempla, escuta. As pessoas tendem a respeitar mais acordos dos quais elas participaram da produção desse acordo. Né? Então, isso vale até para mãe e filho. Né? A mãe, a partir de agora, você tem que lavar a louça toda hora que você sujar alguma coisa. Se esse filho falar, mas tem isso, então como é que você acha que tem que ser? E aí, se esse acordo é dialogado, esse filho vai respeitar mais o acordo. Ele participou da produção, ele foi ouvido, ele foi escutado. Tá? Então, no começo logo do trabalho, humildade. Você entrou num espaço novo, ou às vezes nem é novo, às vezes já é a escola onde você atua, mas humildade. Vamos discutir, eu pensei nisso aqui de forma técnica, não tirei da minha cabeça, tirei dos autores tais e tais. O que vocês acham? E constrói junto. Começar também pelos profissionais de educação é importante. Se houver espaço para isso, começar por eles. Começar o trabalho na escola pelos profissionais, pelos professores, professoras, merendeiras, porteiros, servidores. Começar por eles o trabalho, né? Uma escola que está emocionalmente adoecida, está todo mundo adoecido. E aí começar cuidando de quem cuida, cuidando dos educadores. Se houver espaço para isso, é melhor. Se não houver, aí faz do jeito que houve abertura. Você não vai entrar numa porta que não está aberta para você. Mas se houver espaço para isso, começar pelos profissionais de educação. Isso para a gente, na nossa experiência, é muito claro no Instituto. Dialogar com a direção sobre o que colocar na grade horária. Então, você pode colocar um círculo restaurativo semanal, 1 hora que seja, ou 2, ou uma aula de... Botei aí aula de CNV semanal, mas eu acho muito. Né? De vez em quando uma aula de CNV, muito raramente, para não ocupar tanto, não tirar tanto da grade horária das outras disciplinas. Mas você vai dialogar com a direção, olha, eu preciso de um espaço que não seja só o espaço de contraturno. Pode ser que não tenha abertura. Ah, eu só tenho contraturno para você. Aí tudo bem, vai lá e trabalha no contraturno. O problema do contraturno é que o professor não tem obrigação de estar ali, o aluno não tem obrigação de estar ali, é tudo muito opcional, né? Então, acaba esvaziando, às vezes, o espaço. Mas se só tiver o contraturno para você disponível, se só isso que a direção propôs, aí você vai fazer o seu melhor com o que você tem. Tá? Então, é isso que eu queria trazer. Agora, a proposta, eu estou com essa proposta aqui de vocês ficarem, até para vocês se conhecerem e poderem trocar esses insights que vão aparecendo na cabeça de vocês na medida que vocês vão me ouvindo, né? E alguns de vocês colocam aqui para todo mundo, mas outros acabam guardando dentro de si. Então, eu pensei de vocês irem para salas durante 3 pessoas ou no máximo 4 e responder a pergunta: qual o principal insight você teve até aqui em tudo isso que a gente debateu? E aí essas pessoas vão falando, vocês vão ficar 15 minutos lá, então vocês vão dividir mais ou menos o tempo entre vocês, cuidar para que todo mundo tenha espaço de fala, né? Eu não vou estar lá facilitando, então vocês mesmos cuidar disso, todo mundo tenha abertura, espaço de fala. E aí vocês vão trocar os insights que vocês tiveram. Se vai ter paráfrase ou não, eu não pensei em ter paráfrase, mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer.
Então, esse é o exercício que eu pensei de fazer. Podemos fazer direto ou vocês querem intervalo? Faz direto já? Por mim Podemos pode fazer. ser direto, Leandro. Tá bom. Vou botar direto lá. A Iane concordou com você, então vou botar direto. Aí a gente está aqui só tem que colocar, a Ana está com 2 perfis, eu tenho que tomar esse cuidado aqui. Então, a Se gente não me deixa fora ou me deixa dentro. é, a gente vai ter 3 salas, então. Espera aí. Onde é que está? No próximo encontro prometo ter computador bom. Espero. Mas está dando certo, não está dando nenhum problema. É porque você facilitou aí, porque sinceramente, senão teria sido um caos. Sim, já criei aqui, aí agora eu vou botar só o tempo, que ainda está Eu vou botar 1 minuto a mais, porque sempre demora um pouquinho para as pessoas conseguirem ligar o áudio. Então, 1 minutinho para vocês se ajeitarem. E aí já vou colocar vocês lá. A Renata caiu, eu coloco ela depois. Própria de querer bater, sabe? O braço fica com vontade própria, tia, eles querem bater, né? Então, assim, esse trabalho de começar a prestar atenção no corpo da gente, que também é algo que nós não fomos educados a fazer, pode ajudar. Tudo isso que o Leandro falou, mas assim, uma coisa um pouco pregressa, uma coisa mais simples, mais naive, mais corpo, porque o corpo avisa para a gente antes do que dá para elaborar o pensamento. Então, pode ser uma mão suando. Eu estou dizendo o que as crianças me contaram, tá? Um braço próprio que tremelica, né? Uma mão que sua, outro disse que começa com vontade de pular. Então, assim, se a gente passa a prestar atenção ao sinal que o corpo dá quando a gente está com raiva, né? Lógico, está com raiva, não ira, né? No nível mais baixo. Que a gente está com raiva, por quê? Porque a agressividade que a raiva tem, ela é positiva. Se todos nós não tivéssemos um quê de agressividade, a gente não saía da cama para começar o dia. Se a gente não tiver um quê de agressividade, a gente não muda, não sai do status parado. A gente tem que ter, ao vencer a inércia, exige um movimento de agressão, né? Então, assim, é só uma pequena dica que, às vezes, olhar para o próprio corpo pode ajudar. Só isso, Marcos. Desculpa. Boa. Prestar atenção no body language, né? Body Exatamente, language. exatamente. A linguagem do corpo. Isso aí. Boa. Maravilha, obrigado. Muito bom, gratidão pela troca, Isabel. Fala, Renata. Queria só aproveitar a fala da Isabel para dizer que a prática que a gente fez hoje no início da aula é uma prática de consciência do corpo, né? A gente prestou atenção e moveu determinadas partes do corpo para trazer conforto também para o nosso corpo, né? Então, essa é uma prática que a gente treina muito dentro do Mindfulness, dentro do programa de 8 semanas, prestar atenção no nosso corpo, sentir as sensações do corpo, quais sensações levam aos sentimentos. Eu falei isso durante a prática também, não sei se vocês lembram. Quais são as sensações que surgem e quais são os sentimentos que vêm dessas sensações, porque é uma via de mão dupla, né? O nosso corpo, por exemplo, um machucado, uma dor, a gente sente, vem um sentimento, né? Vem o sentimento de medo de se machucar de novo, vários sentimentos vão se misturando ali, de precisar se proteger, enfim. E ao contrário também, né? O corpo, ele gera, as sensações geram sentimentos na gente, e os sentimentos também geram sensações, né? Quando a gente está com medo, quando a gente está com raiva, o corpo ele começa a agir, né? Como a Isabel falou. Então, prestar atenção no nosso corpo,
né, aprender a ouvir o nosso corpo é muito importante. Então, fica feito o convite aí também, quem quiser aprender a escutar o corpo, a sentir o corpo. O programa de Mindfulness também ajuda nisso aí. Chão hoje, hein? Desculpa. Rápido. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Sim, Oi, clássico esse livro, maravilhoso. Muito bom, o maravilhoso. corpo fala. O Corpo Fala. A gente manda essa referência lá também. É isso, assim, agradecer Isabel e Renata, porque contribuições ótimas, a pergunta do Márcio. E aí a gente vai aprendendo juntos. Eu queria colocar duas situações agora para a gente dizer, sei que o tempo correu um pouquinho, mas duas situações para a gente dizer o que a gente faria nelas, tá? Duas situações de escola. Não tem certo e errado, tá, gente? É o que a gente faria se a gente estivesse na situação. Então, é isso. O que vocês fariam? Não tem o que é o jeito certo de fazer. O que a gente faria treinado aí pela CNV? A professora mandou a aluna sair da sala porque ela chegou muito atrasada. Aí você vai conversar com... São situações reais, tá, gente? Que eu tirei aqui de relatos. A professora mandou a aluna sair da sala porque ela chegou muito atrasada. Você vai conversar com a aluna disse que o ônibus não chegou dessa vez. Ela chegou atrasada porque o ônibus não chegou, não passou. Ela teve que dar um outro jeito de ir. Então, ela achou injusto a professora tirar ela da sala porque ela chegou atrasada. Você é a diretora. O que você faz? Alguém quer chutar? Eu falaria com a professora, primeiro falaria com a aluna e pediria a ela esperar, logo que para primeiro falar com a professora e comunicar a professora ver com a professora a possibilidade para não atropelar, né, dela entrar na sala de aula. E que mais tarde ela me comunicasse se é uma coisa usual na menina. Gostaria de saber. E se for, conversar com a menina, saber onde que ela vive, por que o ônibus atrasou e toda essa história, porque se for o caso, ela não teve culpa, não? E ela chegou na escola, né? E dar a oportunidade, talvez, pedir para a professora dar a oportunidade de ela entrar e a menina se comprometer a pegar o conteúdo que foi dado antes dela chegar. Eu faria isso como solução. Ou seja, não esperaria. Eu pediria isso já ao começo, não mandaria fora, antes. Sim. Depois conversaria com ela em particular, que está vendo se fosse uma coisa reincidente. Sim. Alguém quer dar algum palpite a mais? Ou propor outra solução? Eu faria mesma linha de atuação da aula. Uhum. Eu queria dizer assim que essa situação é muito comum, né? É. O aluno chega atrasado e a professora não deixa entrar em sala de aula. Assim, eu olho para isso, eu acho isso tão violento, assim, você não permitiu o acesso. Deixa, né? Eu acho que não passa nem da portaria, né? Algumas escolas não passa nem da portaria. Pois é. Eu sei que é uma coisa assim, é uma disciplina pelo horário, entra, né? Tipicamente entra e aguarda o próximo intervalo para entrar, a próxima aula para entrar, até para não interromper, né? Porque os outros chegaram. A criança não fica exposta na rua, ela fica abrigada, então ela está, de certa maneira, acolhida. Quer dizer, ir para a sala e ser expulsa é inadmissível. Quer dizer, se a escola não tem um protocolo de receber crianças atrasadas, o problema é isso. Há de se ter um protocolo de acolher crianças atrasadas, até um limite que seja combinado com os pais. Mas há de se ter uma regra, porque senão eu trabalho com criança pequena, então eu não tenho experiência nenhuma como professora de jovens, mas tive 2 filhas. E posso te dizer que se não tiver um horário limite para entrar, vão todos chegar às 9 horas em vez de 7h30. Então, assim, eu estou
Estou dizendo pela experiência de mãe. Mas em escola de pequeno, é obrigado, inclusive, a ter um protocolo de recebimento pela própria secretaria. Tá? Obrigado, né? É obrigado, tá? É obrigado pela Eu Secretaria de acho. Educação. Então, agora, qual é o protocolo? É definido pela escola. Na escola que eu trabalho, a criança é acolhida, fica na secretaria, que inclusive tem alguns jogos, cadeiras, esperando para dar esse acolhimento, e no primeiro intervalo, ou seja, na educação prussiana, no próximo 50 minutos que tiver acabado, ela vai entrar na sala de aula. Por quê? Porque também tem que se ter respeito pelo conteúdo que a professora está dando, pela própria organização da sala. Então, jamais entrar na sala e ser rechaçada. Isso é uma coisa que é problema de protocolo. É problema de protocolo. Acho isso, né? Tem que ter um protocolo que seja comum a todos os professores, como conduzir um atraso. Sim. E eu acho também que essa criança não... Porque é isso que eu estou dizendo. Isso não é do professor. Isso não é o professor que decide. Não, isso é da direção da escola, é da coordenação. Isso é da coordenação, não do professor. E uma forma de abrigar, como você falou, de abrigar essa criança, que às vezes ela fez um esforço para chegar e não conseguiu. Tem que ter. Isso é obrigado a ter para a secretaria, tá, gente? Sim. No Rio, né? Posso dizer pelo Rio. Sim. Então, a gente, com essas falas, a gente, sim, amarrando todas as falas, né? A gente seguir esse protocolo. Se ele não existe, pela que a Isabel está falando, a gente precisa construir, porque é obrigado por lei, e seguir um pouco, seguiu também a fala um pouco da Ana, né? Porque eu acho que assim, a gente pode também seguir o protocolo, mas também cuidar das relações. Pode ser que essa relação entre a professora e a aluna fique abalada, ou entre, eventualmente, algum estudante que tomou partido em relação à professora ou à aluna. Então, pode ser que fique ali uma rusga de relação ali. Então, também a diretoria... Mais uma vez, né, Leandro, a questão de ter um protocolo claro e de ter uma gestão sobre esse fato, que é uma coisa que ocorre com uma certa frequência, ela tira a coisa, despersonaliza a relação, né? Então, não é a professora que foi má com essa aluna, a aluna não se sente mal, porque assim, existe uma regra clara, comunicada, né? Porque senão fica assim, a professora fez isso comigo, o professor fez aquilo. Aí as relações vão se acirrando, né? E do mesmo modo reverso, quando a criança tem que sair mais cedo. Também existe um protocolo de saída mais cedo da escola, porque há necessidades em que pode acontecer. A criança, se vai sair, ela não sai no meio dos 50 minutos, ela sai no início dos 50 minutos. E fica abrigada até a hora que a família vai buscar. Mas a família é advertida de que da próxima vez não é 3h30, tem que ser 3. Ou então será 3h50, porque 3h30 não é o horário adequado para aquela criança se ausente. Percebe? Há todo um protocolo de diretoria, é fundamental, né? De diretoria para recebimento e entrega das crianças, que tem que ser realizado com qualidade, né? Considerando o ser humano criança, que não é joguete para um lado para o outro, né? Ele não chegou atrasado porque decidiu, vou chegar atrasado. Até porque, se ele é uma criança, tem um gestor sobre ele em casa que o fez acordar e sair a tempo para chegar em casa, na aula. Sim. Vamos fazer o último, são só 2 que eu propus, eu sei que já passou 15 minutos, mas é bem gostoso quando a gente troca, assim, o que você faria? O que você faria se fosse com você e tal? E se fosse comigo? É bem bacana, do que a gente não atravessar só a teoria, né? De eu falando da teoria, do que o autor tal fala, mas a gente ir para a prática, que é a preocupação desse terceiro encontro dos 3. Então, uma garota, isso também é uma situação muito comum, uma garota deu um tapa no rosto de um menino que chorou. Esse menino que levou o tapa chorou, não revidou, só chorou. A garota alegou que esse menino fez uma piada rude sobre as roupas dela, ou talvez alguma piada machista, não sei a história como um todo, mas fez alguma piada sobre o corpo da menina, sobre as roupas que ela estava usando e tal. E ela ficou com raiva e deu um tapa no rosto do menino. O que você faria? Chamava os dois para conversar
e perguntava ao menino por que ele fez isso e se ele pensou como se sentiria a menina. Sim. E a menina, eu falaria com a menina também e diria, aí você me pegou, não sei, perguntaria o que ela sentiu quando deu o tapa, se com isso ela teria se sentido melhor, ou se ela teria sido talvez possível ela conversar em um momento mais calmo, se acalmar e começar com ele e dizer para ele que ele se sentiu ofendida, se sentiu mal com o que ele falou. Uma coisa assim, mas vai depender muito da faixa etária dos meninos, vai depender muito do que foi dito e tudo mais. A primeira conversa com o menino, mas os dois juntos, ou seja, os dois, para ver por que essa agressividade, porque os dois foram agressivos, né? Um como defesa e o outro que agrediu primeiro. A violência se deu de formas diferentes com cada um, né? Uma violência física e a outra violência verbal. Acho que, enfim, vou abrir para outras falas, mas a sua fala me levou muito ao que fez a professora lá no filminho que a gente assistiu, me fez conectar. Eu lembrei também. Muito bom. Eu não vi, porque estava no meio. Essa não estava. Me lembrou muito o que ela fez e a professora partiu muito de como você se sentiu, o que ele fez que te machucou. Me pareceu um comportamento da professora de tentar sair muito do lugar do julgamento moralizante e perguntar para a pessoa como ela se sentiu, por que se sentiu ferida e tal. Enfim, depois Ana vai assistir o vídeo e vai ver também. Me parece que seria interessante por aí. Diga, cara. Me pergunto assim, ouvindo essas duas... Eu não sou educadora, né? Eu não estou dentro de sala de aula, não sou professora. Então, eu fico me perguntando, assim, até que ponto também... Eu estou me colocando no lugar do outro muito nessa coisa do professor, né? Quando ele é desafiado por todos esses pequenos conflitos, se ele tem condição de mediar todos os pequenos conflitos que acontecem dentro de uma sala de aula, se ele pode tirar esse tempo, se ele pode tirar esse tempo para estar em privado com duas crianças, se não deveria existir uma função para fazer isso, né? Assim, na escola. Na escola Uma pessoa, seria um inspetor, uma coisa assim, para dar conta, não sei. Não. Ou um psicólogo ou um orientador pedagógico, ou um psicopedagogo para fazer isso, porque ele, psicopedagogo, estaria preparado, um psicólogo, logicamente, sem dúvida alguma, mas seria uma pessoa que tivesse já uma leitura um pouco mais aprofundada, se não for o mesmo professor, porque o professor conhece os alunos, o que mais conhece os alunos, independente do outro ser psicopedagogo, ser psicólogo, ser terapeuta, o que você achar, o professor é que conhece porque convive com eles, viu a situação, percebe o que está acontecendo. Então, talvez esse professor deveria ter, sim, uma oportunidade, um momento, né, em onde ele sim se pudesse reunir com os alunos, esses alunos, né, que tiveram um conflito, problema, e conversar, ou criar. Eu tive na universidade, inclusive, dando aulas para os alunos. Eu percebi que estavam fazendo bullying com um aluno e eu criei um bullying gravíssimo e ele teve uma resposta também muito alta, porque ele colocou na mídia que ele se fotografou com uma arma e colocou que ia matar a todos aqueles que ele estavam molestando. E aí me chamou a direção. Me chamou a direção para me alertar de eu ter cuidado com ele. Que não, eu não vou ter cuidado com ele porque eu não tenho problema com ele e eu vou falar com ele porque já é meu aluno. E vou falar com os alunos como um todo. Fiz um projeto pequeno e que desenvolvi trabalhando bullying, trabalhando isto. Fiz atividades onde de alguma forma esse aluno fosse inserido, fosse colocado em grupo,
porque não era aceito, era rejeitado por toda a turma, porque ele tinha um perfil bastante especial, tá? E ele estava surtando, E com a graça de Deus, nós conseguimos minimizar, ajeitar, estacionar, de certo modo, o problema. E os alunos, até terminar esse semestre, porque estava dando para eles essa disciplina, que seria a última das que eu tinha dado para eles, esse menino foi aceito em grupos, não te digo assim com essa alegria toda, não é? Porque seria mentira, mas foi aceito e respeitado. Não houve, pelo menos na minha presença, nunca mais houve esse bullying, que era desastroso. Eu, às vezes, a primeira vez que eu peguei, mandei ele a pedir alguma coisa na direção que eu não precisava para eu falar com a turma, mas dei uma bronca na turma, uma chamada de atenção, e daí que comecei o projeto e eu tive um resultado bom, não te digo maravilhoso, porque bom, mas foi assim para mim foi muito bom poder ter ajudado, porque ele sofria muito, e podia acontecer qualquer coisa. Eu encontrei com esse menino, ainda mora aqui na cidade, e eu encontrei, ele não está atuando na área que se formou, e está trabalhando em uma outra área como vigilante. Olha que interessante, né? Tudo bem, mas ele está inserido no contexto, inserido na parte de trabalho e tudo isso, e foi o que eu pude fazer na hora. Beleza. Obrigado, Ana. Renata vai falar agora, depois o Márcio. Aí, aos poucos, a gente vai caminhando para o encerramento, que a gente já passou 20 minutos de novo. Isso da mediação do conflito em sala de aula, que assim, eu acredito que tem que ser feita no momento em que a situação ocorre, né? Porque não adianta, não, agora senta, a gente vai dar aula, no final da aula eu converso com vocês, tá? Fica aí, espera que no final da aula eu vou e sento com vocês para conversar. Não funciona. Porque senão o conflito ele vai se estender ao longo da aula toda e não vai acontecer a aula. Pelo menos na minha experiência, é assim que acontece. Eu tenho, nas minhas aulas, uma assistente que fica na sala, porque, como é a educação infantil, né, numa das escolas, educação infantil até o Fundamental 1 até o 4º ano, sempre tem uma assistente, mas ela é uma assistente, ela não está preparada para esse tipo de conflito. Mas é muito desafiador ter que parar a aula e deixar os outros alunos de lado para mediar uma situação. Muitas vezes eu tenho que fazer, porque tem briga física, né? Eles são pequenos, eles se batem, mas realmente, e no momento que eu dou essa aula, que é no período, não é no horário estendido, né? São aquelas crianças que ficam na escola de 7h30 da manhã até às 6h30 da tarde. É o último tempo de aula. Já não tem mais psicólogo, já não tem mais pedagogo, não tem mais essa estrutura que a escola oferece, né? Durante o período escolar, né? Normal. Então, eu e a assistente, não tem outra opção. Realmente seria maravilhoso que houvesse uma pessoa preparada, que essa assistente fosse preparada para mediar esses conflitos, para que eu pudesse seguir com a aula, com o restante da classe. Mas, enfim, esse seria o mundo perfeito, né? Infelizmente, não é. E a gente Mas aí essa mediação acontece na turma, com todos. Sim. É bom que até gera um aprendizado. Eu levo para o cantinho da sala, eu tiro eles da frente dos alunos, a não ser que eles estejam brigando fisicamente, aí eu tenho que separar, aí eu converso com um, converso com o outro. Não dá para me alongar de forma que... né? Vamos ver agora com a CNV como é que vai ser bom para vocês.
Valeu, querida. Obrigado, Márcio. Então, faria exatamente o que foi proposto e colocaria assim, o exercício da CNV, né? Brando entre as crianças, né? Exercitando a escuta empática entre cada um, o lugar do outro, né? Como você se sentiria se ele falasse da tua roupa? E você como se sentiria se tomasse um tapa, né? As questões. E lembrar, e assim, essa questão de culpa é muito como você já tocou, Leandro, e outras pessoas aqui, é muito a questão da educação cristã, né? Católica. E, assim, eu já estudei budismo, e lá na filosofia oriental falam que é uma questão de, não é culpa, é falta de consciência. Então, fazer a criança, criar essa consciência, né? Através do exercício da CNV, poxa, se coloca no lugar da outra, que consciência você teve? Essa culpa, no caso, é a ausência de consciência. Mas o caminho, acho que é esse mesmo, é abrir para o diálogo e entendimento entre eles. Não tem outra maneira. Beleza, gente. Acho que a gente vai, assim, chegando no nosso fim do nosso encontro, mas como vocês disseram, que seja o início de outros encontros também, então tenho certeza que a gente vai se encontrar bastante por aí e que espero que eu falei desses exercícios de CNV, ou quem puder ir lá na imersão Terra Luz, ou também em outros projetos. Então, acho que desse encontro aqui vai sair muita coisa. Inclusive, muita coisa que nem precisa necessariamente ter a minha presença, né? Uma pessoa conheceu a outra aqui, quer alimentar no seu projeto, alguma coisa que a outra aqui faz, e vocês façam essas conexões aí entre vocês. Tá? Então, a gente vai se despedindo. Renata falou que queria falar sobre o negócio da masculinidade. Se você quiser, fica mais um pouquinho aí, que a gente converse. E ia desejar um finalzinho de sábado, um café da tarde maravilhoso, final de semana ótimo. Tchau, queridos. Gratidão, foi muito bom estar aqui com vocês. Abre o áudio aí para todo mundo dar tchau. Não, obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Muito obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana. Beijinho. Prazer. Tchau. 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 Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Obrigado. Eu não sei nem por onde eu desligo primeiro. Espera aí. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Vou ver aqui como é que... Essa prancha dele que é engraçada. Muito legal.